Esse é um novo canal que eu vou falar sobre finanças, sobre Bitcoin, sobre relacionamentos, viver na simplicidade, no minimalismo. Vou falar muita coisa aqui a respeito, contar algumas histórias. Vai ser tipo um vlog, sabe? Agora, em si, só tá o meu áudio aqui. E depois eu edito e concluo com as imagens do vídeo que eu tô gravando no meu peito. Vamos lá, cara. Hoje eu tenho uma história muito interessante que eu queria falar aqui já de começo, sabe? Porque se vocês repararem, eu tô com uma bicicleta elétrica e eu vou gravar meus vídeos dessa forma. Essa bicicleta elétrica eu comprei exatamente porque eu não preciso pagar IPVA, não preciso abastecer, não preciso pagar estacionamento, também não preciso. O que mais? Vamos lá. Economia, pratico exercício. Cara, eu só vejo vantagem nisso. É claro que eu vou ter que abastecer de forma com a energia elétrica, né? Mas assim, cara, melhor investimento. Já vou falando quanto que eu paguei nela aqui. Eu vou dizer a minha história antes, tá? Eu tinha um HB20. De um HB20, eu trabalhava de aplicativo. Agora eu dei uma pausa nos aplicativos. De um HB20 eu troquei pelo um Etios, aí eu baixei um pouco, fiquei com uma grana. Do Etios eu troquei com um amigo pelo um Siena, e do Siena agora eu tô com essa bike. Eu sei que é um pouco, talvez muito radical isso que eu tenha feito, mas foi a forma que eu achei de eu poupar a minha grana, investir a grana que eu fiz das vendas, dos negócios que eu tive, e conseguir ter mais tempo para minha vida, que eu acho que é o mais importante para quem tá na solitude, né? Quem tá vivendo aí sozinho. E, cara, pensa comigo, quanto mais tu se desencilhar dessa cultura de gastação, sabe? De consumo, melhor vai ser para você, melhor vai ser para você parar de trabalhar. Parar de trabalhar daquele emprego que você não gosta, aquele emprego das 8 às 6h30 ou às 7 às vezes, ficar muito tempo no trânsito, e todo o dinheiro que você ganha vai ser para pagar o aluguel e se manter. Basicamente é isso. Então, eu tô arrumando uma forma de economizar, investir em Bitcoin, que é a única coisa é uma das poucas coisas que, na verdade, é a única coisa, né? Se a gente for bem realista, que é um investimento, que é uma poupança hoje em dia. Porque tudo desvaloriza, cara. Ações desvalorizam. Tem ações aí no vermelho e pagando dividendos ainda, enganando uma galera, tá? Quem investe aqui no Brasil também tá sendo prejudicado. A inflação vai comer a sua grana, tá? Então, o canal vai ser voltado mais para isso, para alertar a galera que quer viver uma vida frugal. E em relação a mulheres e tudo mais, vou até contar uma história aqui, cara, que voltei para minha cidade. Eu tava morando em Santa Catarina. E lá em Santa Catarina eu fiquei 3 meses sem ter interações sociais, tá? Não tive nenhum encontro com nenhuma guria, fiquei só na minha, passava muito tempo sozinho, muito reflexivo, pensamentos e tal. E eu vi uma coisa muito interessante lá, que a galera, lá o aluguel é um dos aluguéis mais caros do Brasil, a galera trabalhava, tipo, por exemplo, um salário mínimo lá, 1.600, e aí tu vai pagar um aluguel, o aluguel é R$ 1.000, cara, não te sobra nada. Eu pensei, não, foi legal a experiência aqui, mas eu não vou cair nessa. Eu não vou cair, ter que trabalhar para pagar um aluguel, sabe? Eu peguei, pensei bem e voltei para minha cidade, onde eu não preciso pagar aluguel, onde eu consegui comprar uma casa, uma parte de uma casa que eu vou conseguir alugar. Então, tudo isso fez com que me sobrasse mais tempo agora, e um tempo mais para eu criar mesmo e compartilhar o que eu quero de verdade, sabe? Então, se você tá nessa jornada aí, cara,
tá meio desesperado, não sabe o que fazer da vida, começa economizando, começa vendendo algumas coisas que você tem aí, que não que servem para nada, só para consumir teu tempo, teu dinheiro, tá? E aí eu tô na minha cidade, no Rio Grande do Sul, Santa Maria, interior, tá? Pra quem não sabe, tô mostrando algumas imagens aí. Tô indo na academia, indo num horário de, sei lá, era umas 3 horas, horário que tá todo mundo trabalhando no seu emprego, CLT. Eu tenho 35 anos, mas já trabalhei pra caramba, cara. Já sofri muito em serviços assim que só comeram a minha saúde. Hoje, graças a Deus, eu consigo ter um pouco mais de liberdade, cuidar melhor da minha saúde, mas eu não tô nem perto da onde eu quero chegar. Não tô nem, sabe, nem 5%, 10%, cara. A minha ideia é viajar o mundo, fazer muita coisa legal, que eu consiga explorar, migrar em alguns países, outras culturas. Isso é que realmente importa para mim. Em questão de mulheres, cara, agora eu tenho um relato aqui para vocês, vou pular assim do nada de assunto, foi que essa semana eu tava no Tinder aqui, cara. Aqui é o Tinder de Santa Maria, é horrível. Se você é daqui dessa região, você sabe o que eu tô falando, cara. Cara, abri o Tinder só mina paia, sabe? Aquelas acima do peso, trans, feministas. Cara, impressionante. Lá em Santa Catarina tinha muito mais mulheres, porém uma dificuldade maior. E aqui já é uma dificuldade menor, porém não tem muitas escolhas. Pelo menos no Tinder, sabe? Eu não saio muito, então eu tenho que recorrer ao Tinder. Ah, que decadência, cara. Usar o Tinder. Mano, é homem, cara. Tu vai querer fazer alguma coisa diferente. E eu não vejo nada de errado se tu souber lidar com os perigos, as situações que são causadas aí. Não precisa ficar excluso de mulheres que nem aquelas pílulas falam pra você não se relacionar e tal. Mano, deitada. Deitada e gosto, sabe? Eu gosto muito, cara, das interações que eu tenho, assim, quando eu tenho algum encontro. E essa semana eu consegui, cara, conversar com uma guria bem bonita, mano. Falar pra ti que 5 anos atrás eu jamais imaginaria conversar com uma menina assim, menina de academia e tal. E, cara, a gente tava trocando uma ideia, até combinei com ela de sair exatamente hoje, sabe? Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas acontece muito. Quando a gente marca a primeira vez de sair com a mina, é muito mais difícil. Depois que tu sai com ela uma vez, aí fica tudo mais fácil, porque ela já te conhece e tal. E socialmente falando, eu acho que eu sei lidar com isso, porque eu já tive muitos encontros, sabe? Não querendo me gabar, sabe? Mas assim, cara, é uma coisa bem natural pra mim hoje em dia. E, cara, eu combinei com ela, eu tava bem afim de sair com ela, sabe? E do nada eu perguntei, e aí, tá de pé amanhã e tal? Cara, ela simplesmente me ignorou. E isso não é a primeira vez que acontece, já aconteceu várias vezes. Poderia pensar e ficar irritado, cara. Não sei se já aconteceu isso com você, mas eu acho muito bom quando isso acontece. Porque na minha cabeça era uma coisa que, de repente, não era pra ser, sabe? Não era. Eu não gosto de forçar os encontros, assim. Eu gosto quando é algo natural. E se a mina me ignorou, tipo assim, talvez ela me responda e tal, eu não me importo, porque agora eu já sei que ela não tem palavra, sabe? E pra mim é uma coisa que é muito importante, palavra da pessoa. E quando ela me ignorou, eu fui lá, deixei de seguir e tal, eu penso assim, cara, pra mim é um livramento, já que provavelmente se eu conversasse com ela, eu não ia gostar de conversar com ela. Porque é uma mina que não tem palavra, então as coisas que ela falasse pra mim ia ser totalmente incongruente, como já aconteceu várias vezes no relacionamento, no encontro, e sabe, a menina tá falando ali, mas sabe que ela tá mentindo, tá falando algo que não é do caráter dela, da moralidade dela, sabe? E quando eu percebo isso, eu não tenho nem vontade, mano, de fazer alguma coisa a mais. Quando era, no passado, sim, eu levava até o fim e tal, eu ia pro motel e tentava finalizar, sabe? Mas hoje em dia, cara, com tanta experiência, quando eu já vejo que tipo, os assuntos não batem, eu não forço, cara. Por mais que a minha libido esteja a 1000, minha testosterona esteja elevada, não compensa.
nunca compensou. Todas as vezes que eu tentei me relacionar com alguém, que eu via que não batia, sabe? As conversas e tal. O... E, cara, a gente sempre vai pensar, apesar de a gente saber dos perigos, a gente sempre vai pensar assim, ah, mano, essa mina é maneira e tal, quem sabe daria alguma coisa certa. Só que no meu estilo de viver, cara, é impossível eu ter alguma coisa real com alguém, sabe? É, porque eu gosto mesmo é de ser livre, tá ligado? Eu gosto de, ah, quero fazer tal coisa tal hora, quero sair, não gosto de ficar dando satisfação, sabe? Então, provavelmente eu vou morrer solteiro, sabe? Provavelmente eu não vou ter nem aquele casal que envelhece junto, toda aquela história que pregaram na nossa vida, dos nossos pais, talvez. Isso não vai acontecer comigo. Nossa geração é totalmente diferente, cara. Então, não compensa. Essa é a história que eu queria contar. Não me deixe mal, né? Não solucionado. E a próxima história, cara, que eu quero contar aqui é que quando eu vim para minha cidade, são vários amigos que eu tenho aqui, sabe? Eu tenho muitos amigos. Então é óbvio que quando eu tô aqui, a pressão é muito maior de sair para beber, para ir numa festa e tal, coisa que eu não tinha quando eu tava lá na outra cidade. Então acho que dos pontos importantes de tu sair da tua cidade é porque tu vai fazer novas amizades com o mesmo propósito que você. Mas quando você volta para sua cidade, que eu acho que eu não deveria ter feito, mas é temporário no meu caso, eu percebi isso, cara, que chega final de semana, tu vai querer se divertir, sabe? Tu vê os stories, os teus amigos lá e tal. Isso eu sei o quanto é vazio. Mas às vezes eu penso, cara, será que eu não tô perdendo tempo de vida? Será que eu não poderia estar lá aproveitando a vida, como a maioria das pessoas? E, apesar de eu ter vivido muito isso, cara, eu sei o quanto é bom, tá? Não vou mentir pra vocês. Eu gosto muito de ir numa festa, eu gosto de, sei lá, ir chegar numa menina, eu gosto de tomar fora, essas coisas, cara. É legal, mano, é desafiador. E deve ser por isso que eu gosto tanto de festa, sabe? Mas, enfim, esse é um relato breve, tá? Que eu queria contar em relação a tu estar morando no local onde você conhece todos os seus amigos. Eu posso ter divagado um pouco aqui, mas a intenção desse vídeo é exatamente esse. Como é o primeiro vídeo, cara, eu acredito que não vai ter muita gente assistindo, não tem? Então eu tô aqui pra, né, falar coisas não tão... coisas superficiais, eu diria. Eu tenho muitas ideias para gravar, então eu tenho uma rotina, uma disciplina. Eu já tenho um outro canal onde eu falo sobre reflexões, sobre a realidade do dia a dia e tal. Nossa, realidade, né? Um vídeo meu bombou lá, se você não me conhece, é Geber Costa. Pode me seguir lá, se você for desse canal. Só desse canal, né? Que esse canal aqui eu já divulguei em algum vídeo lá, mas provavelmente não vai ter muita gente vindo de lá. Vai ser um público diferente aqui. Eu já fiz esse canal exatamente para isso, para que não polua muito o primeiro canal lá. E aqui eu seja um pouco mais aberto, né, aos assuntos. Enfim, vai ser um vídeo mais para esclarecer mesmo, uma abertura. Até apareceu o Tinder aí no meu celular. E é isso, galera. O vídeo de hoje é esse. Agora eu vou meter um treinão ali. Vou falar muitas coisas sobre investimento que eu venho aprendendo, como você vai conseguir sair dessa corrida dos ratos e viver uma vida com liberdade e tempo e prosperar, cara. Que tem muitas coisas que eu tenho conhecimento e eu quero compartilhar aqui nesse canal. Tá? Até mais, até um próximo vídeo.